Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Epaminondas, eu sou professor da disciplina de Educação Física Adaptada, certo? Estou aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre a educação física adaptada para o lesado medular, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, ok? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre lesado medular, eu quero passar um vídeo para vocês aqui para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa questão da lesão medular, certo? Esse é um camarada que eu usei para estudos ainda lá atrás, quando eu ainda estava fazendo a graduação, no estudo de anatomia, né, os estudos de fisiologia, e eu gosto muito das aulas deles. Eu quero passar e compartilhar com vocês aqui para não ficar somente nas minhas palavras aqui. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Outro tema de bastante relevância, principalmente dentro da fisioterapia e de outras disciplinas, é como ocorrem as lesões na medula espinhal, as lesões medulares, ou trauma raquimedular, tanto faz como vocês queiram chamar. Tá, então olha que legal. Vocês já viram nos dois vídeos anteriores como ocorre o movimento e como ocorre a sensibilidade. Então, basicamente, no movimento, que é uma via eferente, a gente tem um estímulo que sai do sistema nervoso central e vai até o periférico para movimentar os músculos. A via de sensibilidade, que é a aferente, ela recebe estímulos do sistema nervoso periférico e conduz elas até o sistema nervoso central. E vem a pergunta: por que quando uma pessoa rompe a medula, ela para de andar e para de ter sensibilidade? Por um motivo simples. Se eu fizer uma... Cadê meu apagador? Se eu fizer uma lesão na medula espinhal agora aqui, vocês vão entender melhor por que isso ocorre. Agora eu fiz uma lesão aqui na medula espinhal para vocês entenderem por que a pessoa perde movimentos e sensibilidade quando ela tem uma lesão medular. Olha só, eu não tenho que carregar estímulos eferentes para os músculos e estímulos aferentes para o cérebro. Isso é fato, a gente tem que levar esses estímulos. Agora, olha o que acontece quando eu tenho uma lesão medular. Eu cortei esses estímulos, eu cortei aquela via que conduzia estímulos. Como vocês viram no vídeo anterior, a medula é uma autoestrada. Então ela tem carros indo no sentido centro e carros vindo para o sentido bairro. Então a gente tem uma via de mão dupla. Se a gente colocar um caminhão atravessado naquela estrada, ou seja, eu cortei minha medula espinhal aqui, se vocês observarem, ó, o primeiro neurônio aqui, ó, ele perdeu a comunicação com o segundo. E aí ele não vai conseguir conduzir aquela informação até o músculo. E aí esses músculos ficam paralisados da altura da lesão para baixo. A mesma coisa funciona com a sensibilidade. Aquele estímulo que vinha da pele, ele chega na medula, faz sinapse, só que quando chegar aqui na área da lesão, o estímulo é interrompido. Então tem um caminhão no meio da estrada causando um congestionamento ali. Então é por isso que quando uma pessoa tem uma lesão medular, ela não tem mais sensibilidade, nem mais movimento, porque eu vou gerar uma lesão no meio do caminho aqui. E respondendo até uma pergunta que a Dani fez lá nos primeiros vídeos, ela perguntava sobre o conceito em terapias de células-tronco. Uma das terapias feitas com célula-tronco é feita em acidentes traumáticos, como o da medula espinhal, por exemplo. Quando a pessoa tem uma lesão medular aqui, esse tecido nervoso aqui é substituído por tecido fibroso, tecido cicatricial. E esse tecido cicatricial não conecta os neurônios. Qual que é a terapia que é feita com células-tronco? Remove esse tecido fibroso, cicatricial, e injeta células-tronco aqui, para verificar se essas células-tronco se transformam em tecido nervoso. E aí elas podem reconectar esses dois neurônios e talvez no futuro próximo as pessoas que tenham lesão medular possam voltar a ter movimentos e ter sensibilidade naquele segmento onde ele perdeu esse movimento e sensibilidade. Então é isso que ocorre quando a gente tem lesões medulares aqui. É legal a gente salientar também que a gente tem vários
chamada de tetraplegia. A tetraplegia é quando a gente tem uma lesão que pega a coluna cervical. Então, lá da coluna cervical saem os nervos que vão para os braços. Então, da cervical 5 até a torácica 1 aproximadamente, sai o plexo braquial, que é o conjunto de nervos que vão para o braço. Se eu tiver uma lesão acima do plexo braquial, eu vou perder movimentos tanto nos braços quanto no tronco e pernas. Então, por isso que uma pessoa que tem uma lesão cervical, ela não consegue mexer nenhuma parte do seu corpo. Na verdade, basicamente um pouquinho do pescoço e face. E ela também perde a sensibilidade nesses segmentos, tá? Controle de esfínteres, etc. Quando a pessoa tem uma lesão abaixo da torácica, ou seja, ela tem uma lesão em T2, lesão lombar, etc., isso caracteriza uma paraplegia, ou seja, como o plexo braquial não foi afetado, ela só vai comprometer os movimentos da cintura para baixo, salientando que quanto mais alta a lesão medular, mais grave é o problema. Então, as lesões mais altas, lá perto do tronco encefálico, elas podem levar a pessoa a óbito, porque aquilo vai paralisar o centro respiratório e o pulmão para de funcionar. O diafragma vai parar de fazer com que o pulmão respire. E a pessoa, quando tem uma lesão medular muito alta, ela morre de parada respiratória. Por isso, quando uma pessoa quebra o pescoço, ela pode morrer também. É isso aí, pessoal. Então, com base na explicação do professor Rogério, nós vamos discutir, então, os tipos de paralisias que existe baseado numa lesão medular. Então, vamos lá. Iniciando, então, nós falamos, o professor Rogério já tinha até falado sobre a paraplegia, certo? Então, a gente precisa sempre pensar em um nexo. Plegia, paralisia, é a perda total das funções motoras. E paresia é a perda parcial das funções motoras, ok? Então, plegia, perda total das funções motoras, e parcial, então, paresia. Se eu tenho, então, paraplegia, eu tenho a perda das funções motoras dos membros inferiores. Então, perto do chão, paraplegia. Perto do chão, paraparesia, perda parcial das funções motoras, certo? Dos membros inferiores. Então, sempre que falar no para, é porque vai fazer você parar de andar. E quando para de andar, pode ser paraparesia ou paraplegia. Paresia parcial e plegia, perda total das funções motoras. Tá? Monoplegia é a perda total das funções motoras do membro inferior ou posterior. Tá? Então, você tem monoplegia, perda de perda total das funções motoras de um só membro, inferior ou superior ou posterior, como você preferir. Monoplegia, monoparesia, perda parcial das funções motoras de um só membro. Então, quando nós tivermos então a terminologia mono, é para pés, certo? Pés e pernas, ok? E tetra, nós temos então 4, três, 2 hemisfério. Aí nós vamos falar de lado, hemisfério, de um lado do seu corpo, tá bom? Então, monoplegia, perda das funções motoras de um membro. Monoparesia, perda das funções motoras, perda parcial das funções motoras de um membro. Aí vem hemiplegia, porque não tem diplegia, é hemi, tá bom? Então, perda total de um hemisfério, das funções motoras de um hemisfério, de um lado do seu corpo. Triplegia, perda total de 3 membros do seu corpo. Já estou indicando o hemisfério aqui. De 3 membros. E triparesia, perda parcial das funções motoras. Aí, além desses, nós temos o tetra. Então, 4. Tetraplegia, perda total das funções motoras. Tetraparesia, perda parcial das funções motoras, ok?
Então, além dessas classificações do lesado medular, existem outras como a amputação, perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento do membro, tá? Então não se confunda quando você falar assim, ó, perda total das funções motoras. Tudo que é função motora é paresia ou plegia. Agora, perda total ou parcial de um determinado membro é amputação, tá bom? Então não se confunda isso daí. Aí nós temos outros também, como a paralisia cerebral, que é uma lesão de uma das áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar a deficiência mental. E aí nós temos também a ostomia. A ostomia, ela se classifica em duas, certo? O que é a ostomia? É uma intervenção cirúrgica que cria, então, um ostoma, que é uma abertura ósseo da parede abdominal para uma adaptação de uma bolsa de coleta. E aí você tem essas bolsas de coletas, essa abertura para colostomia, certo? E também para ostomia ou urostomia. A colostomia, a ostomia é uma só, que é para o intestino, ok? E aí, urostomia, certo? Para a urina. Então, eu sempre brinco com os meninos na aula assim, olha, fácil de você gravar. Colostomia não é para o intestino? É. Então, você relaciona colostomia com o cocô. E aí você tem a urostomia, que é fácil você relacionar, que é a urina. Então, são essas classificações que nós temos dentro do lesado medular. Por que nós estamos falando sobre essas classificações? Por quê? Porque lá na nossa aula, no módulo 2, nós falamos um pouquinho sobre as adaptações e as classificações que existem dentro do paradesporto. Essas classificações para o deficiente físico, para o deficiente motor, é justamente baseado nessa classificação que nós acabamos de falar aqui, tá bom? Então, é realmente algo muito interessante que nós precisamos estar atento para a nossa aula de... Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características que são as principais características que são as reações ou consequências que tem do lesado medular. E aí nós temos a espasticidade, a redução ventricular, a termorregularização, as úlceras, a incontinência urinária, a disreflexia, distúrbios de retorno venoso, prejuízo de sensibilidades e problemas psicossociais, certo? Nós vamos detalhar algumas nesse vídeo e no segundo vídeo a gente detalha um pouquinho mais sobre essas características que são encontradas no lesado medular. Okay? Bom, a espasticidade. A espasticidade é uma alteração que tem-se no tônus muscular, que nada mais é do que a rigidez do tônus. Por isso que alguns deles têm, então, por não ter comunicação entre os receptores, certo? Que mandam o estímulo elétrico até a região do músculo, certo? Não tem contração muscular, não tem movimento, então vai se acontecendo então a espasticidade. O que é a espasticidade? É a rigidez. Aí fica ali só que nós dizemos, é bem fininho, só pele e osso lá, que fica aquele negócio meio que mirrado que não desenvolve. Por que não desenvolve? Porque não tem comunicação elétrica. Se não tem estímulo elétrico, também não tem, então, o desenvolvimento do tônus muscular. Então, isso vai causar, então, uma rigidez da região onde está sendo afetada pela lesão medular, ok? Ocorre também doenças neurológicas que provocam uma lesão nas células do sistema nervoso responsável pelo controle do movimento voluntário, aquilo que eu acabei de dizer para vocês. As doenças neurológicas mais comuns que levam à espasticidade são paralisia cerebral e também outras lesões que nós acabamos de falar da lesão medular. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto da espasticidade, você tem um link aqui, basta você acessar, ou copia e cola lá na barra de endereços lá da URL, e aí você vai conseguir, então, encontrar um pouquinho mais sobre esse tema aqui, sobre a espasticidade. Tá bom? Bom,
Redução da ventilação pulmonar acontece também com lesado medular por dois fatores. Por questões de, dependendo da altura da lesão, né? Então não se tem a quantidade de estímulo, e aí o Rogério até falou sobre a questão da lesão que se leva, então, dos neurônios que se levam até onde está o músculo. E aí nós temos o quê? O nosso pulmão, que é dotado, a parede pulmonar, tudo que está ali é dotado de músculo. Os nossos órgãos são, dentro daquelas classificações musculares que nós temos, eles são compostos também de músculo para poder ter um movimento de contração e extensão, ok? Então, a contração e a extensão. Então, nós temos aqui a redução da ventilação pulmonar, acontece nesses indivíduos, por esse motivo que eu falei primeiro, por questão dependendo da lesão, certo? Então, ele não vai ter, então, essa descarga elétrica para ter a contração de maneira correta ou de maneira maior, vai ter menor, ok? Ou também por outro motivo, por causa da posição que ele fica. Ele fica numa posição como se eu estivesse lançando meu corpo para frente, comprimindo a minha região inferior da área do abdômen, então ele não vai ter aquela hiperextensão que nós falamos do buscar o fôlego, que a gente faz assim, ó. Que ele faz a hiperextensão pulmonar por causa de quê? Por causa da posição que eles estão ali, tanto com a pressão atmosférica, também com um erro postural que às vezes é ocasionado, às vezes por um erro postural que ocasionou também uma lesão na coluna vertebral, tá? Então, a hiperlordose, certo? Então, são coisas que acontecem, são as características desse indivíduo que tem nele. Tais fatores promovem alterações de volume da capacidade de pressão respiratória, dificultando, então, aos indivíduos tetraplégicos ou paraplégicos com lesão torácica alta a serem colocados em pé, como auxílio, então, do dispositivo, então, da mesa ortostática. Se você observar a imagem que está aqui em cima, você vai ver a mesa ortostática, que é uma mesa que prende todo o indivíduo para melhorar a questão da ventilação, da respiração, né, para melhorar a questão dele também, da sensação de equilíbrio dele. Então, é uma das mesas que é usada também para auxiliar em trabalhos de fisioterapia. Ok? Bom, aí dentro dessas lesões todas que eu falei para vocês, eu quero que vocês pensem agora dessas dificuldades e características que tem esse então lesado medular. Pense agora como é que você vai desenvolver um programa de treinamento para esse indivíduo que nós temos então lesado medular. Vocês têm duas questões para responderem aí nesse vídeo. E para quem já fez, beleza? Quem não fez, vamos fazer. Vamos lá. Quais os cuidados que precisamos ter com o lesado medular ao desenvolver um programa de treinamento? Como realizar essa atividade que proporcione ao lesado medular um melhor condicionamento físico? Então, vou voltar só na primeira questão aqui. Quais os cuidados? Precisa entender que está rompido, existe uma lesão na medula dela. Dependendo da altura, vai afetar uma determinada região, dentro daquelas classificações que eu expliquei no início do vídeo para vocês lá. Então, como é que você, professor de educação física, precisa se relacionar com esse indivíduo? Quais são os cuidados que você precisa ter com esse indivíduo aí ao desenvolver um programa de treinamento? E como é que é o número 2? Como que você vai realizar isso? Como é que você vai desenvolver? E aí eu coloco lá, cite exemplos de atividades aquáticas, na região aquáticas, que podem ser desenvolvidas com lesado medular. Então, atenção. Por que eu já coloquei na atividades aquáticas? Porque eu já estou introduzindo para vocês o pensamento do próximo vídeo nosso, que nós vamos falar sobre algumas atividades aquáticas adaptadas para o lesado medular, também para mulheres grávidas, também para idosos, certo? E vou dar uma pincelada também sobre atividades aquáticas para crianças. Porque tudo isso envolve adaptação, gente. Tudo isso envolve educação física adaptada. Porque você precisa pensar que esse público não é um público igual aos que você deixa ele na piscina, deixa ele no ambiente aquático livre. Você precisa pensar no que você vai fazer para não gerar nenhum problema para esse público que é necessário essa adaptação. Ok?
O vídeo nosso de hoje nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela participação de vocês. E para nós falarmos mais sobre as características do lesado medular, nós vamos falar um pouquinho mais no próximo vídeo, para que não fique tão extenso o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.